Amigos ouvintes, eu trago para vocês aqui, do livro Mahatma Gandhi, do professor Huberto Roden, logo no início, o título: O Paradoxo Místico Político. A humanidade conhece alguns místicos e muitos políticos, mas um místico político ou um político místico, isto é coisa assaz estranha e, à primeira vista, impossível. O místico trata das coisas de Deus e do mundo espiritual. O político interessa-se pelas coisas dos homens e deste mundo material. Será possível que, dentro do mesmo indivíduo humano, se condunem esses dois mundos, tão distantes e aparentemente tão antagônicos? Se o monismo cósmico não fosse um postulado da lógica, se não compreendêssemos que só pode haver um único princípio eterno de todas as coisas, sejam elas da zona material, sejam da zona espiritual, e estaríamos dispostos a professar dualismo zoroastriano e negar a compatibilidade de elementos tão incompatíveis como a mística e a política. No homem comum, de estreitos espaços internos, não pode, de fato, haver amizade e harmonia entre o Deus do mundo e o mundo de Deus. De longe em longe, porém, aparece um homem de vastíssimos espaços internos, onde todo um sistema planetário pode girar livremente, sem colisões, nem catástrofes, em torno de um único Sol, que tudo ilumina e vitaliza. No interior desse sistema se forma, naturalmente, uma tensão dinâmica que, para manter o equilíbrio, tende a intensificar a sua força centrípeta na razão direta da sua força centrífuga, a fim de estabelecer um cosmos que não sucumba ao caos. De vez em quando aparece, aqui na Terra, um homem cósmico dessa natureza, um homem que equilibra extremos e sintetiza antíteses, aparentemente inconciliáveis. A grandeza de Mahatma Gandhi não está em ter sido um grande místico, nem em ter sido um hábil político, está em ter equilibrado a sua alma dois mundos quase sempre desequilibrados em outros homens. Desde tempos imemoriais, tem havido místicos, desertores do mundo, que encontraram a sua perfeição e felicidade na silenciosa solidão com Deus. Em alguma caverna desnuda, na vastidão de uma floresta, no cume de uma montanha, no sugestivo silêncio de um deserto, ou então por trás dos muros de um convento ou um mosteiro. Disto temos milhares de exemplos. Por outro lado, existem homens dinâmicos, peritos em lidar com dinheiro, mestres em política e diplomacia, relações nacionais e internacionais, homens que depois de mortos costumam ter estátuas de bronze ou mármore em praça pública e cujas biografias enchem as prateleiras das bibliotecas. A política parece ser essencialmente dativa, vale pelo que dá ou realiza. A mística parece ser essencialmente receptiva, vale pelo que recebe e pelo que é. Aquela é considerada ativa, esta tem forma de ser passiva, mas são dois enganos, porque nem o político é ativo e nem o místico é passivo. Ambos são dativos receptivos, ambos são ativos passivos. A maior diferença está apenas no maior ou menor grau de datividade ativa e de receptividade passiva. No político é, geralmente, máxima atividade dativa, ao ponto de esterilizar a sua passividade receptiva, e isto é a desgraça dele. No místico isolacionista é máxima a passividade receptiva e mínima atividade dativa. Ser dinamicamente passivo ou pacificamente dinâmico, eis o problema central da vida humana. O segredo último da sua grandeza e felicidade e a fonte suprema da sua força realizadora no seio da humanidade. O homem medíocre, unilateralmente ativo, vive na alucinação coletiva de que é ele mesmo, seu conhecido ego humano, que realiza grandes coisas no mundo.
que é a sua inteligência e astúcia, o seu dinheiro, o seu jeito, a sua erudição, a sua incessante lufa-lufa social, comercial, industrial, política, diplomática, que esses fatores sejam a causa real e última das coisas que ele realiza ou tenta realizar sobre a face da terra. E se alguém lhe disser que, por detrás de todos esses elementos ponderáveis e palpáveis da sua ruidosa atividade, há um elemento imponderável e intangível que, em última análise, é a fonte inicial e profunda de tudo quanto de realmente grande acontece em sua vida. Então esse homem dinâmico meneia a cabeça, incrédulo, e considera poeta, filósofo ou místico, ou pelo menos imprático, o homem que tão estranhas coisas profere. Esse homem ignora o que seja passividade dinâmica ou serenidade criadora. Não tem consciência do imenso reservatório de forças cósmicas, esse invisível oceano que se alarga incomensurável, misterioso e infinito, para além de todos os horizontes da percepção físico-mental. Para ele só existem os pequeninos arroios e regatos que dinamam do seu conhecido ego, correndo não se sabe para onde. Esse homem medíocre e míope nem quer suspeita que esses próprios arroios e regatos da sua atividade febril vão para o silencioso mar de onde vieram. Gandhi era de uma vasta atividade e de uma profunda passividade, e tudo o que ele dava a seus semelhantes na horizontal, recebera-o de Deus na vertical. Por isso, a hora diária de meditação, a primeira hora do dia e a primeira segunda-feira toda, primeiro dia útil da semana, eram para ele a coisa mais importante, porque eram as silenciosas nascentes da sua passividade dinâmica que alimentavam os ruidosos rios da sua incessante atividade. O povo deu a Mohandas Karamchand Gandhi o nome de Mahatma, isto é, grande alma, porque sentia intuitivamente que, para além do cenário das suas visíveis realizações humanas, havia misteriosas regiões de invisíveis realidades divinas, e a sua grandeza estava precisamente na constante ligação do seu mundo visível com o mundo invisível. Toda a sua política externa assentava alicerces na sua mística interna. É fácil trabalhar no mundo visível. O grosso da humanidade profana vive unicamente nesse plano. Mais difícil é contemplar o mundo invisível. Longe de todos os mundos visíveis, há um grupo de avançados ascetas místicos que vivem nesse mundo ignoto. Dificílimo é viver de tal modo no mundo invisível que todos os mundos visíveis da nossa vida sejam permeados e vitalizados pela luz desse universo espiritual. Todas as materialidades da existência terrestre sejam como que aureoladas de um halo de poesia e beleza, nascido dessa inefável experiência do reino de Deus em nós. Muitos são os impuros no meio dos impuros, poucos vivem puros no meio dos puros, pouquíssimos conseguem viver puros no meio dos impuros. Esses últimos são os verdadeiros Mahatmas, as grandes almas, os homens cósmicos, plenamente realizados. O supremo alvo do Evangelho do Cristo é a criação desses homens, dessas novas criaturas em Cristo. A Índia foi sempre o país clássico dos yogis, dos ascetas, dos místicos, dos mestres da renúncia e da espiritualidade. Gandhi também fundou o seu ashram, ou colônia de retiro espiritual. Era uma espécie de fazenda onde moravam numerosas pessoas de vida disciplinada e sem propriedade individual. Concentração mental e contemplação espiritual, muito de madrugada, abstenção de carnes e de bebidas alcoólicas, trabalhos manuais e agrícolas, reuniões culturais, tudo isto observava no ashram de Gandhi, e ele mesmo era uma espécie de patriarca dessa comunidade. Até aqui nada de especial, tudo isso se praticava havia séculos e milênios, na Índia. Acontece, porém, que esse místico solitário aparece em palácios de reis e chefes de estados, nas grandes cortes europeias, toma parte em debates políticos, em torno de problemas nacionais e internacionais, agita as questões de grande relevância, porque esse homem é um hábil jurista, formado pela Universidade de Londres, que conhece e usa toda a dialética dos advogados e possui toda a perspicácia dos grandes estadistas.
e no seu próprio país aparece no Congresso Nacional e pleiteia contra um poderoso império a emancipação política de 430 milhões de conterrâneos escravizados, mas não usa de nenhuma das armas materiais de que seus antagonistas se servem. Substituiu a arma pela alma. Esse homem não acumula dinheiro para si, vive em extrema pobreza e simplicidade, nutrindo-se de umas poucas frutas e de leite cru de uma cabra, que nem era dele. Veste um calção e anda descalço, ou de sandálias, mesmo nos salões dos magnatas europeus, que o apelidam jocosiosamente de faquir seminu. Pelas mãos desse homem estranho, tão solitário com Deus, quão solidário com os homens, passam anualmente muitos milhões. Mas ele mesmo não possui casa, nem terreno, e gasta apenas uns centavos por dia para sua manutenção. Cercado da mais imunda política e diplomacia internacional, por espaço de meio século, este homem não se desvia por um triz da sua linha de absoluta verdade e sinceridade. Não admite manobras escusas à meia luz. Não conhece jogo bifronte por trás dos bastidores. Defensor máximo da liberdade de seu povo, admite uma única tirania para si mesmo, a obediência incondicional à voz silenciosa do interior, como ele chama a voz da consciência. O enigma Mahatma Gandhi é tão diáfano como a luz solar e tão misterioso como uma noite estrelada. Sempre solitário em Deus, nunca deixa de ser solidário com os homens. Com o fenômeno Gandhi entrou a história da humanidade numa nova fase de evolução. Está provado, finalmente, que são compatíveis essas suas coisas tidas por incompatíveis, a mais intensa mística interior e a mais extensa dinâmica exterior. O Deus do mundo e o mundo de Deus. Esse homem realizou na sua vida a grande síntese do espírito e da matéria, do fogo e da água. Nele o Verbo se fez carne e habita em nós. Daqui por diante, o materialista não tem mais justificativa para a sua falta de espiritualidade. E o espiritualista não tem mais o direito de desertar do mundo material. Foi realizada a grande síntese, e o que foi possível uma vez na Índia é possível sempre e por toda parte. O Mahatma não é da Índia, nem do Oriente, ele é do mundo e da humanidade. Na Idade Média, quando um homem tinha tido o seu contato com Deus, o primeiro passo consistia em se libertar de vez de todas as coisas do mundo. Abandonava o mundo de Deus a fim de viver em Deus fora do mundo. O ponto culminante da vida ascética era a deserção do mundo. Com Gandhi aparece uma nova forma de ascese, a ascese da libertação, substituindo e aperfeiçoando a ascese da deserção. Quem deserta das coisas materiais mostra boa vontade, mas não prova verdadeira compreensão. Por que foge? Por que deserta? Por que se sente fraco e receia cair? Mas o temor é escravizante. Plenamente liberto e livre é somente o homem que, depois de se consolidar definitivamente no mundo espiritual, volta ao mundo material sem se materializar. O seu reino não é daqui, mas ele ainda trabalha aqui como se fosse o mais profano dos profanos. Somente um homem plenamente espiritual pode admitir a aparência de materialidade sem desmentir a sua espiritualidade. De um homem que nada espera do mundo, tudo pode o mundo esperar. Mas há, para além do homem dinamicamente ativo e do homem estaticamente passivo, uma terceira alternativa, que é o homem dinamicamente passivo ou passivamente dinâmico. Com esta qualificação, digamos, o homem cósmico, esse homem raríssimo que, depois de se identificar totalmente com seu centro real, com o seu eu divino, passa a manifestar esta sua implosão mística numa vasta explosão ética, transbordando a sua experiência divina em vivência humana. Uma vez que o homem atingiu a consciência da paternidade única de Deus, está em condição de realizar a vivência da fraternidade universal dos homens.
E neste caso, a ética não é apenas moralidade, que pode existir mesmo sem a experiência mística, mas o seu agir externo será o espontâneo transbordamento, a irresistível explosão da sua intensa implosão mística. Quando, um dia, alguém sugeriu a Gandhi a ideia de abandonar o mundo profano da política, retirar-se a uma caverna para viver como místico, respondeu ele, aspas, eu trago essa caverna dentro de mim, fechar aspas, ponto. Quem consegue transferir a caverna, entre aspas, externa dos místicos para o seu interior, refugiando-se a esse santuário, quando sente necessidade, esse atingiu a culminância da sua libertação, a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Mas, para que alguém atinja essa liberdade, deve sujeitar-se voluntariamente à maior das tiranias, a sacrossanta, aspas, tirania da silenciosa voz do interior, fechar aspas, e prestar obediência incondicional ao divino ditador da consciência. É este o caminho estreito e a porta apertada que conduzem ao reino de Deus. De maneira que a mais ampla liberdade supõe a mais completa tirania, tirania voluntária. Aspas, a verdade, escreve Gandhi, é dura como diamante, mas também é delicada como flor de pessegueiro, fechar aspas. Quem não aceita voluntariamente a dureza diamantina da verdade, não chegará a fruir a sua delicadeza de flor de pessegueiro. Plenamente livre é somente aquele que voluntariamente se escraviza. E essa espontânea escravidão se refere não somente a Deus, refere-se também aos homens, nossos semelhantes. Servir voluntariamente é libertar-se totalmente. Nada mais escravizante do que o desejo de querer ser servido. Nada mais libertador do que a vontade de querer servir. Quem não for escravo voluntário não pode ser homem livre. Esse estranho paradoxo caracteriza a vida toda de Gandhi. Tão grande é a liberdade interior deste homem que ele se torna, exteriormente, escravo dos seus conterrâneos, escravo do invasor britânico, escravo da humanidade inteira. Quem não se sente plenamente livre deve evitar servir aos outros e deve assumir ares de dominador, porque onde falta a essência tem de prevalecer as aparências. Mas quem traz dentro de si o testemunho da sua liberdade real, esse pode ser servidor de todos, porque a sua firme liberdade não necessita de ser escorada com pseudo-liberdades. Quem é sábio pode serenamente admitir aparências de tolo, mas o tolo tem de evitar solicitamente essas aparências e assumir ares de sábio para que a sua pseudo-sapiência não sucumba ao impacto da sua incipiência. O mundo de hoje não compreendeu ainda a verdadeira grandeza de Gandhi. Sem dúvida, um dos mais lídimos discípulos que o Nazareno teve entre os homens, nesses quase 2 milênios de era cristã. Mas o espírito do Mahatma está trabalhando as consciências humanas, qual divino fermento, levedando aos poucos a massa profana e preparando o caminho para a grande alvorada crística. Fico por aqui com essas palavras de introdução do professor Huberto Holden, no livro Mahatma Gandhi, editora Alvorada. Um abraço a todos.